paz. Amém? Todo mundo feliz com Jesus? Então vamos ficar de pé, vamos adorar ao Rei dos Reis, a Ele, toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por Deus tão maravilhoso, tão bondoso, e bondade e misericórdia tem me seguido. Amém? Então vamos louvar o Senhor, declarando mesmo: Tu és, Senhor, a nossa estrela da manhã. Graças te damos. Aleluia. Nossa estrela da manhã, Tu és, Senhor, Cordeiro, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em
Reina, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar,
palavras, né, geram as nossas atitudes, as nossas escolhas. Então nós temos que dizer, Senhor, reina, vem reinar em mim, sobre tudo que nós tivermos que fazer. Venha, Senhor, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 1, 2 Coríntios, aliás, 1. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios, e a gente vai ler a partir do 1 mesmo. 2 Coríntios 1. Então diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele nós temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Amém? Pai querido e santo, estamos diante da tua presença, diante da tua palavra que é viva, que é eficaz, que é espada de dois gumes, que discerne, divide a alma, o espírito, discerne as intenções do nosso coração, e ela é a lâmpada para os nossos pés, e nós clamamos a unção e o poder do teu Espírito Santo nessa manhã, para que essa palavra, que tem poder de cura, poder de libertação, de salvação, venha operar em nós o teu querer e o teu realizar. Nós cremos que ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer aquilo que apraz. Então, que o teu nome seja glorificado e que a nossa fé seja fortalecida nesse dia que o Senhor nos dá, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo está dizendo aqui, né, das tribulações que eles passaram, e são as tribulações e sofrimentos do tempo presente. Né? Muitas são as aflições do justo, como diz o salmista, mas de todas o Senhor livra. Olha, o sofrimento, a dor, é um solo muito sagrado, em que a gente tem que tratar com muita graça de Deus, muita misericórdia de Deus, porque cada um sabe aonde seu sapato aperta, não é verdade? Cada um sabe, não é, da sua dor. E nós não podemos e temos que ter muito cuidado, porque é um solo sagrado. Né? Não podemos, às vezes a gente, até no afã, né, de consolar, a gente traz assim palavras tão, muitas vezes, superficiais. Ah, Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo, né? Deus é fiel.
mas a dor não é fácil passar, né? A dor de uma perda, a dor de um luto, não é fácil passar, e cada um de nós, né, sabe das suas fragilidades, de como a nossa alma, não é afetada pela dor e pelo sofrimento, e algo que é inevitável, né, inerente a todo ser humano, né, todos nós passamos, né, passamos por enfermidade, passamos por desemprego, passamos por luto, né, passamos por toda sorte de circunstâncias, até mesmo pelo tempo que nós vivemos, pelo mundo caído que nós vivemos. Não era para ser assim. Não é verdade? Não era para ser assim. Não era. Deus criou o homem e desejou tudo de bom, colocou num jardim, num paraíso, tudo perfeito, tudo sustentável, não é? Não tinha, as plantas não tinham nem espinhos, porque os espinhos vieram após a queda. Então você veja tudo perfeitamente, né, sustentável, pleno, como o Senhor é. Mas o homem decidiu, e Deus respeita as nossas escolhas, e a vida é feita de escolhas, não é verdade? Mas Deus também não desistiu da sua criação, louvado seja Deus. Então, desde lá do início, nós estamos vendo Deus dizendo, não é, que vai restaurar todas as coisas, e a gente vai ver isso a partir de Jesus, né? Vindo na plenitude dos tempos, Jesus veio, e Jesus é essa promessa, é esse amor de Deus que enviou para restaurar, e já tem começado a partir de Jesus, restaurando todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos olhar para ele e ver que o final da história, o final do livro é vitória. O final do livro é que novos céus e nova terra vão ser feitos, não é? Que ele há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, as primeiras coisas já passaram, isso que o Senhor está fazendo tudo novo. Amém? Então, teremos tudo novo, né? Já fomos recriados no nosso espírito, a nossa alma está sendo santificada, está sendo curada, e nós vamos ter um corpo glorificado, porque a salvação é completa, né? No espírito, na alma e no nosso corpo. Então, todas essas mazelas vão ficar aqui. Então, meu irmão, minha irmã, como Paulo está dizendo aqui, olha, para que vocês tenham paciência para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Amém? Então, esse não é o ponto final. Amém, queridos? Nós estamos nessa trajetória, nessa linha, nessa jornada, né, em que enfrentamos montes e vales, mas sabemos que a chegada é maravilhosa. E o que o Senhor está conosco. E o nosso desafio, né, diante de violência, diante de um cenário, né, de tanta violência, de tanta maldade, de tanta destruição, né, de tanta fome, de tanta morte, né, como nós vamos responder como servos de Deus, homens e mulheres de fé, né, discípulos do Senhor, né, diante de tantas injustiças sociais, de tanta guerra, né, a morte causando sofrimento, mostrando, né, a sua cara, a sua carranca, e dizendo, olha, é o fim, eu estou no controle, eu estou no comando. Como que nós vamos responder a esse tempo, né, diante dessas situações que nos tornam também muito vulneráveis, porque nós não estamos imunes a isso. Não é porque somos do Senhor que nós não vamos passar, não. Jesus mesmo disse, olha, tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então a paz que nós desfrutamos como um presente é nele, é em Jesus, porque no mundo a gente vai passar por aflições. A gente vai passar, diga para o seu irmão, passar. Você não vai viver, você vai passar, então vai passar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, com paciência, vai passar. Amém? Então, essa sensação de vulnerabilidade, essa sensação de dizer assim, de repente, né, tá chegando. No outro dia nós estávamos numa determinada loja, aí a pessoa fez um comentário,
já está chegando perto de nós. Porque a gente vai vendo, né, as coisas, enquanto está lá longe, não é, a gente acha que nunca vai ser alcançado, mas está chegando, está chegando, está chegando. E como nós vamos responder a isso? Como nós vamos, que resposta nós vamos dar? Qual será o nosso testemunho diante dessas situações que passamos, né? Todos passam. E a gente vai ver que Paulo aqui, a aflição, e é tão interessante, eu quero que a gente vá lá para 2 Coríntios 4, que ele, 2 Coríntios 4, que vejam que ele faz aqui um progresso, né, um crescimento. Veja só, ele diz aqui, ele vai dizer que temos um tesouro o nosso tesouro está em vasos de barro, né? E ele diz lá no 8, de todos os lados, nós somos pressionados. Já passou por isso? Todos os lados. De repente parece que houve uma conspiração, né, das hostes da maldade, e aquele dia mal, que ele vai dizer também em Efésios 6, aquilo tá pipoca de todas as áreas, né? É em casa, é com a família, né, no seu físico, é no trabalho, em todos os lados. Então, Paulo está dizendo, nós estamos sendo pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Muitas vezes a gente fica, não é? Mas por que, Senhor? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas não desesperados, ou seja, sem esperança. Paulo diz lá na passagem que nós lemos, que a nossa esperança, a esperança dele estava no Senhor. Então, não desesperados. Somos perseguidos, não é? Mas não abandonados. Somos abatidos. Então, o nível de batalha, o nível de pressão foi dando, né? Primeiro, ele é pressionado, não é? Mas ele não fica desanimado, depois ele fica perplexo, mas não fica desesperado, depois ele é perseguido, mas não é abandonado, até que se torna abatido. E há realmente, gente, momentos na vida em que a nossa alma se abate, não é? Se abate, mas não destruídos. Isso é importante. Se você costuma grifar a sua Bíblia, grife, não destruídos, porque a gente passa por momentos de abatimento, sim. E isso não é porque a gente não tem fé. Isso por causa da circunstância, né, que nos acomete, da batalha que nós travamos, ficamos abatidos. Mas nós temos que lembrar, destruídos jamais, porque o Senhor é conosco. Amém? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E aí ele vai dizer no 16, por isso nós não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste por conta do tempo, mas o nosso homem interior se renova a cada dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas naquilo que não se vê, porque o que não se vê que é eterno. Então, Paulo começa essa carta aqui, trazendo para os Coríntios e também trazendo uma defesa, porque estava sendo, o seu apostolado estava sendo colocado em xeque, e Paulo está trazendo aqui e está dizendo, olha, passamos por momentos dificílimos, momentos em que a nossa esperança tão difícil que ele diz aqui, olha, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele disse, bom, não vamos sair daqui vivos, não vamos, acabou, não é? Mas ele diz algo também tremendo, que é para nós consolo. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus
que ressuscita os mortos. Então, queridos, uma das oportunidades, né, e que Deus permite, porque é importante a gente saber, né, que a vida de Paulo, ele sempre colocou isso, ele nunca se colocou nas suas cartas como prisioneiro das situações, prisioneiro do sistema, prisioneiro do governo, do governante. Não, ele sempre se colocou prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele sempre trouxe a sua vida sob a autoridade do Senhor Jesus. Então, ele sabia que a sua vida entregue nas mãos do Senhor, o Senhor é que estava dizendo, não é? E que estava permitindo, e ele vai dizer aos filipenses que aquilo que ele tem, que aquilo que ele passou foi bom até para o progresso do evangelho. Então, Paulo sempre via o Senhor. Isso é importante, queridos, porque nós cantamos, né, sobre a presença do Senhor. Essa presença que nos dá consolo, essa presença que nos dá descanso, não é? Então, Paulo passa pelo sofrimento, passa pela dor, passa por essa pressão tão grande que ele diz, olha, irmãos, não queremos lá no 8, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Mas, ou seja, Paulo sabia que o Senhor estava segurando a corda, né? Lembra que quando Jó passa, o diabo vai reclamar, não é? O diabo vai dizer assim, não, mas o que? Ele te serve, mas porque você também tem abençoado, tem derramado as suas bênçãos sobre ele, então é fácil. Mas o Senhor disse o quê? Então tá bom, vai, mas não na sua vida. Porque quem está no controle é o Senhor. Às vezes nós pensamos que o mal está em pé de igualdade com o Senhor. Não, queridos. Não. O Senhor, ele é soberano. E nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus permitir, Deus tem um fim proveitoso. Amém, queridos? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam. Porque não é uma situação de negação. Não. A situação é difícil, a situação é doída, é sofrida, mas há um Deus que está acima de todas as coisas e que nele nós podemos ancorar a nossa alma e trazer esperança. Ele disse, olha, foi muito difícil a ponto de nós perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos. Então, Paulo passa pelo sofrimento, Paulo passa pela dor, mas o sofrimento, a dor não o define, não o confirma, não o torna amargo. Muito pelo contrário, ele começa declarando lá no 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Bendito. Então, ele não diz, Senhor, por que comigo? Senhor, o Senhor está sendo injusto, eu estou te servindo, eu estou no teu, em missão. Por que essas coisas todas estão acontecendo? Então isso significa também, e Paulo está dizendo aqui que não quer que a igreja de Corinto não fique sabendo, porque a vida é real. Nós passamos por decepções, nós passamos por frustrações, e nós precisamos, e Deus nos equipa, o Senhor nos fortalece, para que a gente não permita que essas situações nos destruam. Porque, como vimos, nós podemos ficar até abatidos, mas destruídos jamais. Então, Paulo está aqui esclarecendo, olha, eu não quero florir. Jesus também nunca, para alcançar, não é, discípulos, ele nunca disse, não, vem, vai ser um mar de rosas, vai ser tudo bom, o céu vai estar sempre azul, as nuvens nunca vão aparecer, não. Não. Mas a gente precisa ter essa confiança e a gente precisa ter essa fé fortalecida e amadurecida para que a gente saiba com convicção e com experiência
de que além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Amém? Além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Então, Paulo sabe disso. Então o sofrimento não torna amargo, não torna, não confirma, mas pelo contrário. Neste sofrimento, ele tem o quê? A oportunidade. Então a gente vê que tudo Deus faz com propósito. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa dor, a nossa decepção, não é? O nosso sofrimento, e não passamos sozinhos, porque, queridos, a dor é inevitável. Não tem como. A gente, né, eu li essa semana que um casal foi lá para uma ilha na Indonésia se afastar de tudo. Não tem como, a dor vai vir, sofrimento vai vir. Não tem, não há lugar de paz neste mundo, não há. Por isso Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Não há. As pessoas estão fugindo, né? Aí vai para o campo. Com certeza a gente encontra uma qualidade de vida melhor, não é? Uma certa tranquilidade, mas daqui a pouco a gente vai ver que o mal também vai estar lá, não é? Então não existe lugar de paz neste mundo, na cidade principalmente que nós vivemos, né? Então, qual é o nosso refúgio? É o Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo. A sombra do Altíssimo é que nós precisamos estar. E Paulo diz, né, ele entende que nesse sofrimento ele tem uma oportunidade de uma experiência profunda com Deus. Ele diz, olha, para que nós não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Então Paulo diz, não, nossa confiança não estava em nós, que nós poderíamos, que nós conseguiríamos, que nós resistiríamos, não. Mas no Deus que até em caso deles morrerem, Deus ressuscitaria, se fosse essa a vontade de Deus. E mais do que isso, ele descobre, e queridos, cada experiência que a gente tem, que a gente passa, que Deus permite que a gente passe com Ele, e a gente precisa ter a experiência, porque a vida com Deus não é intelectual. O nosso conhecimento de Deus, bom dia minha querida, seja bem-vinda. O nosso conhecimento de Deus não pode ser um conhecimento intelectual. Tem que ser experiência, vivência, não é? Eu posso ter muitas receitas, mas se eu não fizer, se eu não experimentar, eu não sei se aquilo é bom ou não. Não é verdade? A gente pode ter muitas receitas. Hoje a gente procura o que quer fazer, a gente encontra no Google, vai lá, mas se você não fizer, se você não experimentar, você não pode dizer, olha, é bom. Não, você tem que experimentar. Assim também é a nossa vida com Deus, não é? Muitas vezes, como Jó diz o que no final? Eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, eu ouvia o que os outros me diziam, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus quer nos levar a essa intimidade. Não de ouvir, no início, a gente vai ouvindo o que os outros vão dizendo, a gente vai ouvindo o que os nossos pais, os nossos avós, né, os nossos familiares, os irmãos da igreja vão falando, e isso é bom, contribui também para a nossa fé, mas nós precisamos ter a nossa vivência com Deus. Porque é isso que faz toda a diferença, gente, na nossa vida. Porque tudo, o autor de Hebreus diz, tudo está sendo abalado. E vai continuar sendo abalado. E aí? E na hora H? Não é? Então, esses momentos são oportunidades. Então, Paulo, ele tem essa experiência profunda com Deus. E cada experiência, nós vamos... uma faceta do caráter de Deus vai sendo revelada a nós. Então, se a nossa alma está inquieta, a gente, né, busca no Senhor
né, a quietude, a paz, a gente encontra o príncipe da paz. Se a gente está passando uma luta, né, e precisa algum processo, alguma coisa, a gente encontra o Deus da justiça, a gente encontra o Deus que nos cura se a gente está passando por uma enfermidade. Então, cada situação é oportunidade de nós experimentarmos uma faceta do caráter de Deus. E Paulo aqui, ele diz, logo lá no início, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo tem essa experiência da misericórdia de Deus alcançando a vida deles, né? E os livrando, porque ele diz, olha, ele nos livrou e veja, ele continuará nos livrando. Porque as experiências que temos hoje, as experiências que tivemos no passado, são alicerce, são base, são fundamentos, porque a fé é um firme fundamento para nós vencermos as batalhas que adiante estão. Então, quando nós olhamos para trás, como Paulo diz, ele livrou e continuará nos livrando, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então, Paulo olha para o Senhor e ele diz, de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa esperança. Queridos, a nossa esperança está em Jesus e cada dia mais nós precisamos ter a nossa fé alicerçada. Jesus precisa ser o centro, porque no final da história todas as coisas convergirão, como nós cantamos aqui. Os reis da terra se prostrarão, todo joelho vai se dobrar, concordando ou não, aceitando ou não, crendo ou não, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. No final da história, todas as coisas vão convergir para Ele, porque Ele é o centro, Ele é a plenitude de Deus, né? Ele é o centro de todas as coisas. Então é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. Não é no novo governo, não é na nossa condição financeira, não é nem na nossa própria saúde, nem em nós, na nossa inteligência, na nossa capacidade, não. Mas é no Senhor, porque Ele é a fonte, Ele é o manancial de vida. Então, Paulo descobre, né, essa faceta que na realidade, não é? Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, né? O Paracletos, aquele que está caminhando conosco, aquele que nos anima, né? Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que ele é o encorajador, aquele que está dizendo para nós, não desista, eu estou contigo, você não está sozinho, porque é inevitável que a gente passe pelas lutas, pelas adversidades, é inevitável, mas passar sozinho, não. Passar sozinho, não. Então, por isso que nós precisamos convidar o Senhor, por isso que nós precisamos orar. E aí Paulo vai dizer, olha, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas a orações de muitos. Então, Paulo também pediu oração, como a gente viu aqui, ele pedindo oração, mas, e agradecendo por ter recebido as orações, mas ele também orava. O que acontece hoje é que a gente vê muita gente, ora por mim, você ora por mim, você ora, mas não ora. Então, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos pedir a oração uns dos outros, mas nós precisamos ter esse tempo com Deus. Porque quando a gente entra no nosso quarto, como Jesus disse, fecha a nossa porta, lá no secreto, o Pai que nos vê, nos recompensará. Amém? É ali que nós precisamos clamar, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor para termos essa intimidade, essa profundidade com Deus e vermos e conhecermos essa faceta, como Paulo conheceu, desse Deus consolador, encorajador, abençoador, misericordioso, não é? Parceiro, amigo, poderoso, esse amor de Deus, esse amor incomparável, como a gente cantou aqui. Então,
Paulo não diz, o Senhor se esqueceu de nós estamos fora do radar de Deus. Não, ninguém está fora do radar da graça. Os olhos do Senhor percorrem a terra para fortalecer aqueles cujos coração são totalmente dele. Porque Deus está me castigando. Gente, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Serão as lutas? Serão as dificuldades? Serão os problemas? Serão os gigantes? Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Então, Paulo não murmura, Paulo não reclama, mas Paulo adora. Bendito seja Deus. E me faz lembrar Jó, porque diante de todas aquelas más notícias, Jó também teve aquele dia mau, tudo acontecendo no mesmo instante, e ele diz, bendito seja Deus, que me deu, e me tirou. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então, queridos, quando adoração, louvor, adoração é arma poderosa nessa batalha para nós nos mantermos de pé, manter os nossos olhos fixos no Senhor. Tiago 1, 2 e 3 vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o sede submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva a perseverança, sabe o que? A maturidade. Porque é isso que o Senhor quer, que a nossa fé cresça. Deus tem nos dado a cada um uma medida de fé. E Ele quer que a nossa fé amadureça para que a nossa fé não fique refém das circunstâncias. Se Deus fizer, eu continuo. Se Deus me ouvir, eu faço. Se Deus me atender, eu estou. Não. Mas é apesar de, mesmo que, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Porque a fé não vive de resposta, a fé vive de oração. Ainda que fé, essa fé amadurecida, é confiança no caráter de Deus. Não nas respostas, não na bênção de Deus, mas no caráter, que Paulo vai dizer que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, o sofrimento é um tempo, a dor é um tempo de oportunidade. É lógico que a gente não quer passar, mas quando nós dizemos, sim, Senhor, opera em mim aquilo que o Senhor quer operar. O que o Senhor quer que eu conheça a Ti? É isso que Tiago também está dizendo. No momento, lógico que não tem motivo de alegria, mas logo depois que Paulo está relatando o que ele passou, e no final ele está dizendo, glória a Deus, porque tínhamos a sentença de morte, mas para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa confiança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês ajudam com as suas orações. Então, Paulo sabia que havia uma igreja orando. Paulo confiava, mas ele também estava orando. E ele sabia que Deus estava agindo. Deus estava trabalhando. Porque, queridos, a oração e o clamor, ela interfere, sabe? Vai subindo, ela interfere no mundo espiritual, na eternidade. E é isso que Deus quer, que a gente, em meio a essa situação, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e clamarmos ao Pai das misericórdias. Ao Pai das misericórdias, ao Deus de toda consolação. Porque a dor, o vazio, só pode ser preenchido pelo bálsamo de Deus. Só pode ser preenchido as raízes de rejeição, as raízes do desamor, as raízes das frustrações, da mágoa, do ressentimento, só podem ser curadas com o poder de Deus, com o amor de Deus. Nada nem ninguém tem esse poder. Nós podemos ir a muitos terapeutas, mas o terapeuta não tem essa capacidade. Ele vai nos ajudar a lidar com as situações, mas a transformação interior na nossa alma, só o Senhor, porque Ele é o bispo das nossas almas. Então, a dor, o sofrimento, ela é uma força poderosa que nos empurra para uma determinada direção. Ela pode nos guiar para a maturidade, foi o que Tiago disse,
e sabedoria, ou para o desespero e para a alienação. Então, queridos, a vida é feita de escolhas. Ou eu escolho colocar nas mãos do Senhor, clamar ao Senhor e deixar que Ele opere em mim esse crescimento, essa perseverança que vai me trazer maturidade e sabedoria, ou então eu me fecho, eu me isolo e aí entro no desespero e na alienação. Não é o sofrimento em si que nos transforma, mas é a maneira como nós lidamos com ele. A escolha que nós fazemos quando estamos passando pelo vale. Não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior, não. Pelo contrário, o sofrimento é inerente à humanidade. Mas uns saem fortalecidos, não é? Até tem um ditado que diz, aquilo que não me mata me fortalece. Não é verdade? Uns saem fortalecidos, mas outros saem desesperançosos, outros saem amargurados, outros saem decepcionados e se arrasta, não é, pela vida com essas amarguras, com esses problemas. Então, nós podemos escolher. Não temos como escolher não passar. Mas já que temos que passar, nós podemos escolher como nós vamos reagir. Amém? Nós não temos esse controle de saber o que vai vir. Mas temos sim a capacidade que Deus tem nos dado de como a gente vai reagir. Ou a gente se fecha, se tranca, se amargura, se isola, ou a gente se abre para a ação poderosa, curadora, amorosa do Senhor. E aí, nós podemos escolher o tipo, não temos como escolher, mas podemos, não é, escolher a direção que nós vamos seguir. Ou a gente vai caminhar para a maturidade, como o Tiago diz, não é? Tenha perseverança, uma fé bem provada leva a perseverança, a maturidade e sabedoria, ou a gente vai para a alienação, o desespero. Isso é uma atitude diária, todos os dias. Todos os dias a gente precisa escolher. A vida é feita de escolhas. Né? Uma pessoa disse assim, estava no engarrafamento e ele disse, não tenho como escolher, eu tenho que ficar aqui. Aí a pessoa disse, não, você tem como escolher sim. Você pode fechar o seu carro e sair. Então quem diz assim, eu não tenho escolha, não, a gente tem escolha. A vida é feita de escolhas diárias. Não conseguiremos evitá-los, mas podemos escolher a direção em que ele nos levará. Ou seja, nós podemos fazer, como diz o ditado, né, do limão à limonada. Foi isso que Paulo fez. Do limão à limonada vem o amargor, mas o que você vai fazer com ele? Que resposta você vai dar? Deixaremos, né, a dor nos isolar, nos empurrar para a solidão, que muita coisa, né? Isso é a atitude mais corriqueira. A gente quer se isolar, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ver ninguém, então a gente se isola. Só que isso nos afunda mais ainda, sabe? E tudo que o inimigo quer é que a gente se isole, porque quando a gente se isola, a gente se enfraquece. Mas quando a gente se levanta e diz, não, em primeiro lugar eu vou buscar o Senhor, e vou estar também com pessoas de fé, a gente vai vendo que um ou outro ajudou o seu companheiro e disse, ser forte. Então, acordar todos os dias, não é, com a decisão, dizer assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou ficar alimentando essa dor sozinho, não, vou buscar em Deus, vou buscar ajuda. Né? Deus nos ajuda no nosso sofrimento, como Paulo disse aqui, e nele temos colocado a nossa confiança. Ele é o Pai das misericórdias, mesmo ali no fundo do poço, como Paulo estava, desesperançoso até da própria vida, achando que não ia sair mais com vida ali. Mas Deus se revela, portanto, a nossa fé não pode ser terceirizada. Hoje a gente vive num mundo terceirizado. A gente terceiriza tudo. Mas nós não podemos terceirizar a nossa fé. Porque cada um de nós tem um vale. A nossa vida é feita de montanhas, mas é feita de vale. Todos nós vamos passar e é uma oportunidade. É tempo de oração, é tempo de súplica, é tempo de lágrimas, é tempo de se derramar na presença do Senhor
Paulo pede oração aos irmãos, como ele diz aqui, mas ele também ora. Paulo é um homem de oração, a gente vai ver no livro em todas as cartas, Paulo falando, estou orando por vocês, né? Só no livro de Efésios a gente vai ver no início ao fim um homem de oração. Por quê? Oração e clamor são atitudes neste tempo, né? Na história, nesse tempo que nós estamos vivendo, que impacta a eternidade, que impacta, né? Que movimenta. Por quê? Porque o nosso confronto são com as regiões, com as forças da maldade, com a escuridão, com as forças das trevas que trazem destruição, como a gente viu desde o início, né? Então é tempo de clamarmos ao Senhor e conhecê-lo mais profundamente e intimamente, para que ele se revele a nós como esse Pai das misericórdias. Você tem experimentado isso? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Nós fomos acordados, não pelo despertador, mas pela misericórdia do Senhor nós estamos de pé. Pela misericórdia do Senhor nós estamos vivos. Pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Pela bondade, pela misericórdia do Senhor passamos por uma pandemia. Porque somos bons, porque somos melhores. Não é? Porque Paulo diz, não era para confiar em nós. Somos os servos de Deus. Não! Mas era o Senhor para que a gente colocasse a nossa confiança no Senhor, para que nós tivéssemos e tenhamos experiência com o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o outro Consolador, o Espírito Santo, o encorajador, o motivador, aquele que nos oferece suporte. Nós temos uma irmã muito querida, muito amada, que é a Zenita. Todas as vezes que eu ligo, falo com ela, pastora, olha, eu vou para o meu cantinho e eu peço colo. Eu peço colo. Né? Criança, quando está cansada de andar, o que faz? Pede colo ao pai. Qual é o pai que não dá? O pai sai arrastando a criança? Não, pede logo colo. Né? E o pai abre os braços e dá. Então, é esse Deus que nos carrega no colo. Amém? E nós precisamos nos deixar ser carregados, porque nesta hora que entramos, né, nós vemos que Deus está aí. Não está longe. Ele é um Deus de perto. Ele está conosco, né? E nós precisamos enxergar o Senhor, porque de repente os gigantes, né, crescem tanto na nossa frente, as montanhas crescem tanto na nossa frente, que a gente fica impedido de ver o Senhor. Mas como diz a música, né? Porque a gente sabe que além das nuvens o sol não deixou de brilhar. E aí ainda diz, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, sou filha de Deus, do Deus vivo. Então, queridos, a outra coisa que nós precisamos saber, né? Deus está conosco, enxergar o Senhor no vale. Por que Davi não tinha medo de estar passando naquele vale que era sombra, o vale que Paulo estava passando? Porque ele diz, eu sei que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é o Deus que nos ama, que protege, que cuida. A coisa mais importante que Deus nos concede, para que o sofrimento nos ajude, nos faça crescer, sabe o que é? É a sua presença. É a sua presença. Lembra do que ele disse a Moisés? Moisés, eu vou contigo e a minha presença te dará descanso. Porque Deus sabia que era uma tarefa árdua que Moisés estava implementando. Mas ele disse, Moisés, eu não vou te deixar só. A minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Então é a presença do Senhor, não é a coisa mais importante. Então nesse vale, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu estou sozinho, porque eu tenho a força, como dizia o super-herói do passado, né, o He-Man, eu tenho a força. Não, porque o Senhor está comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, queridos, a dor, né, o sofrimento, muitas vezes que nós passamos, nós sabemos
que Deus tem um fim proveitoso para nós. Deus nos consola, nos suporta, né? A graça de Deus, e esse consolo vem exatamente porque a dor está ali, né? Deus não é Deus de mágica. Da noite para o dia a coisa acontece, não. Está ali. E nós precisamos do consolo, né, do bom pastor a cada dia. Amém? Então, queridos, diante de tudo isso, nós precisamos pedir nessa manhã: Senhor, abre os meus olhos, para que nesse vale eu veja o Senhor. Porque uma das estratégias do inimigo é dizer: você está sozinho, você está sozinho, não tem ajuda, não tem ninguém que possa te consolar. Não, o Senhor está comigo. Amém? Então, por isso que nós precisamos buscar. A outra coisa que nós precisamos entender é que Deus é fiel e conhece a nossa estrutura. Paulo vai dizer: ainda que abatidos, mas não destruídos. Então, Deus sabe até o limite que nós podemos suportar. Então, Deus conhece. Ele tem um limite para o mal. Ele disse para Satanás: você vai, toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Mesmo aqui Paulo, né, ainda achando que iria morrer, a vida dele estava nas mãos do Senhor. E só quem dá e quem tira é o Senhor. Amém, queridos? A nossa vida, não, nós não somos um barco à deriva. Não, o Senhor está no controle. E o Senhor que nos deu um dia para nascer, também sabe qual é o dia que vamos encontrar com Ele. Então não precisamos ficar ansiosos, não. Ele tem um limite para o mal, mas Ele também tem provisão, Ele tem força, Ele tem poder, Ele tem renovação de ânimo, Ele tem sabedoria. Por isso, tem nos deixado o Espírito Santo de Deus para que a gente possa buscar. Mas a terceira coisa que nós precisamos, né, é nos lembrarmos e colocarmos em prática para fazer do limão uma limonada, é enfrentar este tempo de morte. Morte dos sonhos, né? Às vezes um desemprego, uma enfermidade. Sabendo que nós servimos, Paulo vai dizer: olha, o Deus que ressuscita os mortos. Então ele é o Deus da vida, ressuscita os mortos. Nós somos filhos e filhas de um Deus vivo. Logo nós estamos vivos, temos vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, neste tempo, nós temos que enfrentar com o quê? Com palavra de vida. Com palavra de vida. Nós passamos por aquela pandemia e o que mais a gente ouvia era a morte escancarada. E hoje não é diferente. É guerra, é fome, é assalto, é violência, é maldade, campeando e tudo. Mas a gente tem que deixar de ser reprodutor desse mal, porque o mal está aí, e o mal não fala baixinho, ele pega o megafone e alardeia o mal para exatamente atemorizar, para intimidar, que a arma dele é intimidação, para colocar medo, pânico, gerar pânico na gente. Então, nós temos armas que são poderosas em Deus. A oração, a palavra de Deus, proclame vida sobre a sua vida. Sabe, houve um momento que nós estávamos passando um momento muito difícil e eu lembro que indo para a igreja, no carro, o Espírito Santo de Deus e o cenário, que quando você está nesse dia mal, os cenários que vêm são os mais aterrorizadores. Por isso que a gente tem que pedir: Senhor, reina sobre os meus pensamentos. Porque é aquela avalanche de pensamentos, e não são pensamentos bons, são pensamentos só negativos, não é? Então nós temos que batalhar sobre isso. Com a nossa fé, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E veio aquele versículo: não morrerei, mas viverei para contar as obras que o Senhor tem feito na minha vida. Será que você está passando um período de morte, de enfermidade? Você está vendo, né, como se a morte escancarando e dizendo para você: não tem jeito? Declare a palavra de Deus. Não morrerei, mas viverei para contar as obras que o Senhor tem feito.
Serei um testemunho da presença de Deus, da consolação do Senhor, do Pai das misericórdias, da misericórdia do Senhor que tem me conduzido, que tem me amparado, que tem, sabe, me rodeado, a despeito de. Então, palavra de vida, não morrerei, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Ele é por nós. E Jesus também quer nos tornar o quê? Fonte de vida. Então, proclamadores. Então, ao invés da gente ser aqueles que vão reproduzir notícias, palavras de morte, sejamos os proclamadores de vida, proclamadores de paz, proclamadores de reconciliação, proclamadores de perdão. Mas para isso eu preciso buscar, preciso me encher dessa palavra de vida, para que eu possa transbordar, como Paulo diz, bendito seja Deus. Não é? Bendito seja Deus. Porque ele vive, né? Jó disse o quê? Lá em Jó 19, no momento, ele vai dizer, porque ele vive, o meu Redentor vive. Diga, o meu Redentor vive. Eu não estou ao sabor dos ventos das circunstâncias. Não. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nós passamos por um momento aqui no ministério que, de repente, o Espírito Santo de Deus trouxe assim aquele despertamento. Eu falei, opa, nós não estamos nas mãos de ninguém. Nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas também que ninguém pode abrir. Amém? Então, queridos, você pode estar passando, você pode estar com esse problema, mas não deixe o problema te ter. Você pode estar passando por essa situação aflitiva, mas não deixe a aflição capturar sua mente e seu coração, para que você se torne refém disso. Porque tem muita gente que às vezes faz até do sofrimento um ídolo, se volta só em redor daquilo, só fala aquilo, só... Não! Eu estou nas mãos do Senhor, amém? Outra coisa importantíssima, que é a oportunidade de Deus nas nossas vidas. Conhecemos o Senhor, proclamamos palavras de vida, né? Declaramos porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer, né, que Ele vai fazer amanhecer, que Ele é o sol da justiça que traz cura nas suas asas, que haverá renovação. E isso fala de intimidade profunda. O Senhor quer que as nossas raízes sejam aprofundadas nele, arraigadas nele, alicerçadas nele. Intimidade, aprofundamento da fé, do nosso compromisso com Deus. Não terceirizando a nossa fé, não deixando o outro ser escória para nós, não, mas nós nos apoiamos no amor e na bondade do Senhor. E aí precisamos correr para Ele, porque se a gente não corre, a gente se furta, não é? De experimentar essas coisas, mas quando nós buscamos ao Senhor, nós temos a experiência mais íntima com esse Espírito Santo, porque que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nem orar a gente sabe, mas o Espírito Santo intercede por nós. E aí nós descobrimos um novo nível de poder, como Paulo diz aqui, né? Em nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível, realmente disponível a nós. Paulo diz, e confiar no Deus que ressuscita os mortos, no poder de Deus, amém? Que ressuscita os mortos. Então, embora a gente ninguém vai ficar ansioso por passar, mas há muito crescimento espiritual, se a gente não desperdiçar as situações, amém? E aí quando passa, porque é como o profeta vai dizer, olha, quando você passar pelas águas, né, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama vai arder. Amém, queridos? Então, quando nós estivermos do outro lado, né, a gente vai glorificar mais ainda o Senhor. E a gente vai ver que fomos transformados, porque esse é o projeto de Deus, nos transformarmos à imagem e semelhança de Jesus. E o que o Senhor quer é que a gente reflita o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, como Paulo diz, bendito seja Deus,
Bendito seja Deus. Então, queridos, no meio de toda essa dor, que a gente clame ao Senhor, que a gente tenha essa experiência com o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que a gente declare palavra de vida. O meu Redentor vive, e se Ele vive, eu posso crer nesse amanhã, eu posso crer que há um futuro glorioso, há algo grandioso que Deus está preparando para nós, porque nós sabemos que Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Em meio, não é, a todo esse vale, a nossa confiança no caráter e na bondade de Deus, né? A nossa adoração ao Senhor, sabe o que faz? Quebra, desmoraliza o poder das trevas. Porque tudo que o inimigo vem é para que a gente murmure, para que a gente reclame. Mas quando a gente adora, né, como disse o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não dependo das circunstâncias serem favoráveis, para confiar no caráter de Deus, porque eu sei que Deus é bom. Independentemente de qualquer resultado, eu sei que Deus é bom. Se estiver chovendo, Deus é bom. Se estiver fazendo sol, Deus é bom. Amém, queridos? Que o Senhor nos fortaleça isso, né? Para que a gente possa responder, né? Não abrindo mão da bondade, do caráter, da confiança de Deus, né? Não abrindo mão da nossa adoração, mas acima de tudo, não é? Amar a Deus por quem Ele é. Amar a Deus por quem Ele é. Ele é bom. Ele é bom. Independentemente de qualquer resultado, Deus é bom. Continua sendo bom. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu quero chamar os nossos diaconisas, chamar o pastor para estar aqui conosco. Deus é bom. Tem providenciado uma mesa na presença dos nossos inimigos. E aí, eu quero dizer para vocês, inimigos não são de carne nem de sangue, mas inimigos são hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, e diante toda essa diversidade, Deus prepara um banquete. Deus prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Ele unge as nossas cabeças com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Para que a gente possa dizer, como Paulo disse, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem pode sondar a mente do Senhor? Ó profundidade! Bendito seja Deus! Bendito seja Deus! Não é? Bendito seja Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe foi conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória e o louvor. Vamos ficar de pé. Vamos participar da mesa do Senhor. Vou pedir ao pastor Ricardo para estar distribuindo. Jesus, Salvador, outro igual não há. Glória a Deus, não há, Senhor. Todos os dias eu quero louvar, Senhor. Tu és consolo, Senhor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser. Sempre te adorarei, Senhor. Aclame ao Senhor. Sim, Jesus.
Ao som te louvamos, Senhor, nessa manhã. Incomparáveis, Senhor, são as tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Obrigada. Incomparáveis são as suas promessas. Vamos participar do pão. Jesus, tendo dado a seus discípulos, abençoou esse pedacinho de pão que representa seu corpo moído. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Então a nossa oração nessa manhã é para que você e eu participemos dessa mesa da graça, o banquete que Ele prepara na presença dos nossos adversários. Passamos pelo vale, mas Jesus disse, façam memória de mim. Façam memória. Olhe para a cruz. Olha para a cruz, veja o sangue, o corpo moído. Veja o sangue derramado que nos traz vida e vida em abundância. Participe. Vou pedir para o pastor Ricardo para estar, a Rani para estar orando por esse pedacinho de pão. Abençoando e declarando, Senhor, eu sou curada. Sou curada na minha alma, principalmente. Sou curada na minha mente. Sou curado, Senhor, no meu físico. Sou curado por Ti, para andar altaneiramente, Te louvar e Te glorificar. Amém? Rani. Pai, obrigado, Senhor, porque este é um momento, Pai, tão especial Sim, para nós, Senhor. Estamos aqui na Tua casa, Obrigada, Pai. estamos aqui diante da Tua mesa, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor faz tantas coisas nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós temos Deus, um Deus vivo e todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, Pai, o Deus do milagre, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos de todo o nosso coração que o Senhor faça um milagre, Senhor. Um milagre que só o Senhor pode fazer, Sim, Senhor. Jesus. Um milagre nas nossas vidas, Senhor. No nosso físico, Deus. Na nossa casa, na nossa família. Nesse mundo tão caótico que nós estamos passando, Senhor. Que eles possam ver que tem um Deus vivo que pode todas as coisas, Pai. E te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ter, Senhor, ser feliz, Pai, porque nós só podemos ser felizes quando nós temos a Ti, Senhor, em todo o nosso coração. Sim, Jesus. Então, Pai amado, abençoa-nos, Pai, nesta manhã, com esse pedacinho de pão, Senhor, que representa o Teu corpo vivo, Senhor, o Teu corpo que foi sacrificado por nós, Senhor, e agora está aqui nas nossas mãos, Pai, e nós tomamos posse hoje, Sim, Pai, Jesus. nesta manhã, da nossa cura, Pai, Sim, da ó nossa Pai. cura interior, Senhor, Sim, ó do nosso Pai. físico, Senhor, a nossa mente principalmente, Pai. Queremos trazer a nossa mente cativa a Ti nesta manhã, Pai, quando ingerimos esse pedacinho de pão, porque é o Teu corpo vivo e sarado, Senhor. Por isso, Pai, te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração neste momento. Amém, Senhor. Amém. Vamos participar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Levante-se o cálice. Jesus disse, tomaram e comeram o pão e em seguida tomou o cálice
deu graças, ofereceu aos seus discípulos e disse: bebam dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E eu lhes digo isso, que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse: e eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia. E nós possamos erguer o nosso cálice, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E possamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está assim, mas não vai ficar assim para sempre. Novos céus, nova terra estão sendo feitos, estão sendo restaurados. E ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vou pedir ao pastor Ricardo para orar por nós. Amém? Amém. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã pela tua presença, pela tua manifestação através do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor, e já te agradecemos por essa oportunidade, esse convite, esse privilégio, Senhor, de estar celebrando, como o Senhor mesmo falou, fazer isso em memória de mim. Esse suco de uva que não se transforma no teu sangue. Nos lembra o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para perdão, para a remissão dos nossos pecados. O pecado que nos separava de Deus. Agora tem o perdão através do sangue do justo, daquele que não conheceu o pecado. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e participamos dessa ceia com temor e tremor diante da tua majestade, Senhor. E com o coração grato, Senhor, por um sacrifício que ninguém faria, nem outro chamado Deus nessa terra fez esse sacrifício. Só o Senhor que morreu no nosso lugar, para nos dar vida e vida eterna através do perdão dos nossos pecados. Por isso nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que aquele que ingerir, Senhor, esse suco de uva, seja renovado. Tome posse, Senhor, da renovação do Espírito Santo. Tome posse, Senhor, da cura, da manifestação do teu poder nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos participar e vamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Te louvamos porque temos o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação conosco. Tu és o Deus que nos consola, Pai. Tu sabes de todas as coisas. Nós celebramos ao Deus ferido, ao Deus sofredor. Fazemos memória daquilo que tu passaste ali na cruz e nós temos um intercessor que se compadece de nós, porque o Senhor sabe, o Senhor sofreu e o Senhor sabe da dor, do sofrimento, do abandono. O Senhor experimentou a solidão para que nós não experimentássemos mais a solidão. Nós passamos pelo vale, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Louvado seja teu nome. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que não nos tem deixado sozinhos, não nos tem deixado à deriva, mas está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus, nos animando, nos consolando. Eu oro nessa manhã para que o teu bálsamo seja derramado sobre o teu filho, tua filha, que está passando por esses vales, ó Pai. Vales que só o Senhor sabe avaliar e sabe, ó Deus, a dor que é. Só tu sabes. Mas tu tens bálsamo. Tu tens provisão. Tu tens uma mesa, como participamos nessa manhã. E que, ó Deus, cada um de nós receba nessa manhã dessa graça redentora, curadora, santificadora do teu Espírito Santo, através do teu sangue, Jesus, da tua palavra, para sermos
renovados, animados, ó Deus, encorajados a prosseguir, sabendo que o Senhor está conosco, que não estamos sozinhos e que vamos chegar do outro lado, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana proclamando vida. Lembrando, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.